Olá, vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Nós vamos terminar a isomeria plana agora, fazer alguns exercícios de revisão da isomeria plana de posição, de cadeia e de função. E em seguida já vamos falar da isomeria plana de compensação e a isomeria conhecida como tautomeria, que é a isomeria dinâmica. E encerramos a isomeria plana, ok? Partiu para a revisão. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. Quero que vocês olhem a posição da hidroxila. Está no carbono da ponta e aqui está no carbono do meio. A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de, se a gente analisar, tem a mesma função química, tem a mesma cadeia, uma cadeia aberta, porém a posição da hidroxila muda. Portanto, se tem a mesma função, tem a mesma cadeia, muda a posição, é a isomeria plana de posição. Alternativa C. Considere a nomenclatura IUPAC dos seguintes hidrocarbonetos: metilciclobutano, 3-metilpentano, pentano, ciclohexano e pente-2-eno. A alternativa que relaciona corretamente os compostos isoméricos é: nessa hora, se você tiver um tempinho, é melhor você desenhar as moléculas e contar os carbonos. Aí, contando os carbonos, você vai conseguir achar quais são os isômeros. Eu vou fazer aqui por cima para a gente ganhar um pouco de tempo, ok? Olha só. Ciclohexano, 6 carbonos, e pentano já não são, tá bom? 3-metilpentano, 6 carbonos. Poderia ser junto com essa com ciclohexano, mas aqui é uma cadeia fechada. A fórmula geral da cadeia fechada é diferente com a de cadeia aberta, então também não pode ser. Para quem não lembra, a fórmula geral, tá, de um alcano de cadeia fechada, ou seja, de um ciclano, é a mesma fórmula geral para um alceno. Então, metilciclobutano e o pente-2-eno. Na cadeia principal tem 4 carbonos e um radical metil, 5 carbonos. E aqui, pente também tem 5 carbonos. Os dois têm a mesma fórmula geral, com a mesma quantidade de carbonos, portanto, a melhor alternativa é a alternativa C. Para quem não conseguiu acompanhar, lembrar da fórmula geral dos ciclanos e dos alcenos, eu aconselho você a desenhar cada uma das moléculas e achar a fórmula molecular. As únicas que vão bater é o metilciclobutano e o pente-2-eno. Ok? Vamos para o próximo. As fórmulas representam substâncias que diferem quanto às... Vamos lá. Tem a mesma fórmula geral, tem a mesma fórmula molecular. Os dois têm cadeia aberta, porém a posição da hidroxila muda. Então, representam substâncias que diferem quanto a... Desculpa, pessoal. Massa molecular? Não, é a mesma massa molecular. Composição centesimal? Não, você tem a mesma massa molecular, também tem nesse caso, tem a mesma composição centesimal, porque é a mesma fórmula molecular. Cadeias carbônicas, as duas são abertas, saturadas, fórmulas moleculares são iguais. Propriedades físicas? Sim. Por quê? Nesse caso, a hidroxila está mais na extremidade, deixando uma ponta mais polar do que a outra. Então, as propriedades físicas são o que diferem. As massas são iguais, a composição centesimal é igual, cadeia carbônica é igual, fórmula molecular é igual. Então, nós vamos chegar à conclusão que a alternativa E, as propriedades físicas são diferentes.
essa primeira molécula tem caráter mais polar do que essa segunda molécula. Atualmente, parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem-se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico, como as fórmulas estruturais representadas a seguir, que correspondem a 2. Agora a gente vai ter que analisar. Compostos que são isômeros entre si, vamos ver. As hidroxilas elas estão em carbonos consequentes, né? Sequentes. Beleza, aqui também. Pula um, aí tem o carbono. Pula um, vem o carbono. Tem 1, 2, 1, 2. Vamos lá, até agora está tudo certo. Portanto, esse pedaço da molécula é idêntica a esse. Vamos ver essa ramificação para o lado. 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos, NH2, NH2. É a mesma molécula. Desenharam ela com uma outra estrutura, mas é a mesma molécula. Então, modos de representar o mesmo composto. Já aconteceu em outras questões de vestibular, onde ele pergunta qual das moléculas são isômeras e nessa mistura apresentam muitas vezes a mesma molécula desenhada de forma diferente. Então, tomem cuidado. É o mesmo composto, portanto não tem isomeria. Vocês poderiam falar assim, mas tem isomeria de posição. Não tem isomeria de posição porque estão na mesma posição. Só que colocaram esse carbono para baixo enquanto colocaram esse carbono para cima. Tá? É só essa diferença. O NH2, na verdade. Então é o mesmo composto. Palíndromo diz-se da frase ou palavra que ou se lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda tem o mesmo sentido. Roma. Me tem amor e a nona, tá? São exemplos de palíndromo. Significa que se você ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, é a mesma frase, a mesma palavra. São exemplos de palíndromo. A nona é um composto de cadeia linear. Existem 4 nonas lineares. Escreva a forma estrutural de cada uma dessas nonas. Pessoal, vou ajudar vocês aqui. Tentem fazer em casa. Se surgir dúvida, vocês podem mandar uma mensagem, tá? E eu ajudo. Nona. São 9 carbonos. Você pode colocar a dupla O, que é a característica da cetona, no segundo carbono, no terceiro carbono, no quarto carbono. Tá? Essas são as possibilidades. Então, no segundo, terceiro, no quarto, ou coloca no meio, no quinto carbono. Essas são as possibilidades, tá? Da nona sendo um composto linear. Entre as fórmulas do item A, assinale aquela que poderia ser considerada um palíndromo, exatamente quando a dupla O está no meio da cadeia. Se você começar a dar o nome da direita para a esquerda, é igual da esquerda para a direita. Item C. De acordo com a nomenclatura química, podem-se dar 2 nomes para o composto do item B. Quais são esses nomes? Então vamos lá. Aqui são as 4 possibilidades. No segundo, terceiro, no quarto e no quinto, exatamente no meio. É esse composto que se comporta como um palíndromo. Pois se você ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, dá o mesmo nome. Aí as possibilidades. É o nonan 5-ona, ou você coloca aqui 4 carbonos, e são 4 carbonos. Então é dibutil, porque são 4, cetona. É outra possibilidade.
Não é muito comum para cetonas desse tipo. É normalmente quando aparece ramificações, a gente usa essa nomenclatura. Mas para cadeia linear não é comum, mas ele pediu. Então, ó, aqui é um butil, aqui é outro butil, e isso caracteriza a cetona. Então, dibutil cetona. Quem quiser entender a lógica, vamos dar um outro exemplo, tá? A resposta é isso, dibutil cetona e nonano 5-ona. Mas, para quem ficou confuso, eu posso dar outro exemplo aqui usando essa outra molécula. Aqui eu tenho um propil. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pentil. Tá? Então, propil, pentil, cetona. Certinho? É isso que eu tinha para falar para vocês da revisão. Vamos para a segunda parte da isomeria plana. Nós vimos que a isomeria plana ou constitucional, se você preferir, é dividida em isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria e tautomeria. Essas três nós já vimos. Agora a gente vai falar da metameria, depois da tautomeria. A metameria, também conhecida como isomeria de compensação, é o caso de isomeria plana em que os isômeros são da mesma função química, apresentam cadeias heterogêneas, porém a posição do heteroátomo é diferente nessa cadeia. Tá? Ocorre principalmente, tá, em éteres, ésteres, aminas e amidas. Tá? Normalmente aparece em éteres e ésteres, tá? Mas também pode aparecer em aminas e amidas. Professor, e outras funções? Pode aparecer também. Tendo essa outra função heteroátomo, pode acontecer, só não é comum. Aqui eu tenho um caso de um éter, metoxipropano e o etoxetano. Eu troquei a posição do heteroátomo. Então, muitas vezes, nos livros didáticos, aparece a isomeria de compensação como um tipo especial de isomeria de posição, que na verdade é o que acontece, eu mudo a posição só que do heteroátomo. Aqui, um outro caso de isomeria de compensação, onde eu tenho um éster. Aqui eu tenho 2 carbonos antes, tá, do oxigênio junto da C-O, e aqui eu só tenho um carbono antes do oxigênio da C-O. Perfeito? Então é isso. Quando você tem um heteroátomo e ele muda de posição na molécula. Tautomeria ou isomeria dinâmica é um caso em que 2 ou mais isômeros coexistem em equilíbrio químico. Nós basicamente trocamos a posição do hidrogênio, que a gente vai trabalhar na molécula abaixo. A tautomeria também pode ser denominada cetenólica ou aldenólica, porque são os casos mais comuns, né? Onde eu tenho uma cetona virando um enol e o enol voltando a ser cetona, ou aldeído virando enol e o enol voltando a ser aldeído. Professor, só acontece nesses casos? Não, são os mais comuns. Contudo, se eu não me engano, agora na FUVEST teve um caso de tautomeria de uma amina, tá bom? Mas normalmente acontece com enol e cetona ou enol e aldeído. Para quem não lembra, o enol é um composto onde a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Então, ó, nós temos um aldeído, olha que legal. Eu vou pegar esse hidrogênio e vou jogar no oxigênio, e essa dupla do oxigênio vem entre os carbonos. Então, eu tenho um enol e aqui eu tenho um aldeído. Por isso, equilíbrio aldo de aldeído, enólico de enol. Se minha cadeia for maior, eu tenho este caso. O hidrogênio do carbono adjacente vai em direção ao oxigênio e a dupla do oxigênio cai entre os carbonos. Aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um enol.
Esses são os casos mais comuns. Basicamente, eu troco a posição do hidrogênio e da dupla. Fechou? Assim como a tautomeria cetonólica, também existe a tautomeria imina-enamina, na qual predomina a imina. Então, olha, o hidrogênio vem aqui para esse nitrogênio, tá? E aquela ligação que estava entre o carbono e o hidrogênio vem formar uma dupla. Exercício para nós gravarmos. Assinale a opção que apresenta o número total de isômeros estruturais de aminas com fórmula molecular C4H11N. Pessoal, esse é o tipo de questão que eu acho mais chata de fazer, porque não existe nenhuma fórmula para você saber qual é o número total de compostos possíveis. Tá? Simplesmente você tem que ir desenhando até não conseguir mais. Então vamos lá. Eu tenho que desenhar o número máximo, tá, de aminas que tenha esta fórmula. Faço uma cadeia linear, colocando o NH2 na extremidade. Faço a cadeia linear, colocando o NH2 no segundo carbono. Faço uma cadeia agora com uma ramificação, colocando o NH2 na extremidade. Faço agora uma cadeia com uma ramificação, colocando o NH2 no carbono terciário. Agora eu deixei de trabalhar com a amina primária, vou trabalhar com a amina secundária, colocando o NH2 entre o primeiro e o segundo carbono, colocando o NH entre o segundo e o terceiro carbono, colocando agora uma amina terciária e agora uma amina secundária com, aqui eu chamo de radical isopropil. Não existe mais outra possibilidade, aqui estão todas as possíveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa correta, alternativa D. É um exercício bom para treinar, mas infelizmente, se cair no vestibular, leva mais do que 3 minutos para a gente fazer. Certo, turminha? Próximo exercício. Tautomeria é um caso particular de isomeria de função, no qual dois isômeros coexistem em equilíbrio. A alternativa que contém o par que exemplifica o exposto acima é: lembra quais são os casos principais de tautomeria? Então, tautomeria é quando você tem o caso de enol e aldeído, onde num único recipiente você tem as duas substâncias e uma se transforma na outra, como no caso que você tem em equilíbrio químico, tá? Você tem reagente e produto, e essa reação continua, por isso que a gente chama de equilíbrio dinâmico. E os principais casos então são enol e aldeído e enol cetona. É só achar uma alternativa em que aparece isso. Éter etílico e éter não, ciclobutano e metilciclobutano não, propanona e 2-propenol, grande possibilidade de ser essa. Vamos ver o item D: éter metílico e álcool etílico, dietilamina e metilpropilamina. Então, a nossa grande possibilidade é a alternativa C. Se você tem um tempinho, é bom desenhar e conferir se você realmente acertou. Aqui eu tenho a propanona e o propen-2-ol. Vamos lá. O hidrogênio vem para cá, forma o OH e a dupla desce entre os carbonos C dupla C. Perfeito. Então, alternativa correta, alternativa C. Mais um exercicinho. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia e sua fórmula estrutural está representada abaixo. Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz respectivamente um isômero de compensação e o de função desse flavorizante. Ó, compensação é a posição
do heteroátomo diferente. Tá? E o de função, se você lembra da semana retrasada, o isômero de função do éster é o ácido carboxílico. Então nós temos que achar uma resposta, uma alternativa, onde a posição do oxigênio como heteroátomo é diferente. Depois nós temos que achar um ácido carboxílico com a mesma fórmula molecular. Pausa o vídeo aí, tá? E procure. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ó, é uma possibilidade. E aqui eu tenho um ácido carboxílico com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se você testou todos, você vai chegar à mesma conclusão. A alternativa E apresenta um composto que apresenta isomeria de compensação, onde eu troquei a posição do heteroátomo, e o outro onde a função deixou de ser éster e passou a ser ácido carboxílico. Melhor alternativa, alternativa E. Vamos continuar nossa aulinha. Fechamos a isomeria plana e vamos começar a isomeria geométrica, a isomeria espacial, em especial a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Isomeria espacial ou estereoisomeria. É o caso de isomeria em que a diferença entre os isômeros só pode ser verificada mediante a observação da estrutura tridimensional, pois as duas substâncias apresentam a mesma função, o mesmo tipo de cadeia e até as mesmas posições dos grupos funcionais, tá? Da insaturação ou de radicais. Há dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica. Isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, como eu disse para vocês anteriormente, a isomeria geométrica é a ocorrência de compostos que possuem fórmulas moleculares iguais, fórmulas estruturais planas iguais, mas fórmulas estruturais espaciais diferentes. E para que haja esse tipo de isomeria, nós temos que ter uma cadeia com uma insaturação etênica, ou seja, uma dupla ligação entre carbonos, e nesse caso os ligantes a esses carbonos devem ser diferentes. Portanto, R1 e R2 têm que ser diferentes. R3 e R4 têm que ser diferentes. Aí normalmente surge a pergunta, mas o R1 pode ser igual ao R3? Pode. Tá? O que não pode é os ligantes de um mesmo carbono serem iguais. Ok? É uma das possibilidades. A outra possibilidade de ter isomeria geométrica é uma cadeia fechada. Mesma coisa. E os ligantes de um mesmo carbono devem ser diferentes. Ok? Guarda essa informação. Para que haja isomeria geométrica, eu tenho que ter uma dupla ligação entre carbonos e os radicais, os ligantes desses carbonos, devem ser diferentes. Ou cadeia fechada e os ligantes desses carbonos adjacentes serem diferentes. Esses são os casos. Então vamos lá. É importante agora, pessoal, você colocar essa angulação de 120 graus na hora de desenhar a molécula. Fica mais fácil de enxergar a isomeria, tá? Geométrica, ou se você preferir, isomeria cis-trans. Eu vou usar esse termo cis-trans de agora em diante, que é mais fácil de a gente trabalhar. É bom porque você consegue identificar os ligantes, tá, em planos diferentes. Então, tem uma dupla ligação, procure trabalhar com essa angulação de 120 graus, fica mais fácil de identificar a isomeria cis-trans. Então vamos lá. Será que esse composto apresenta isomeria cis-trans? Vamos ver. Tem dupla ligação entre carbonos, então provavelmente. Os ligantes de um mesmo carbono são diferentes. Ó. Os ligantes deste carbono, hidrogênio e o metil, são diferentes. Hidrogênio e o metil. Olha, os ligantes desse carbono também são diferentes. Então sim, essa molécula apresenta isomeria cis-trans, ou isomeria geométrica, como vocês preferirem. Vamos ver o but 1N.
Aqui, ó, esse carbono, eu tenho um etil e um hidrogênio. Esse obedece ao nosso critério. Porém, este outro carbono, os ligantes são hidrogênios, não obedece ao nosso critério. Então, essa molécula não apresenta isomeria cis-trans, ou seja, não apresenta isomeria geométrica, pois os ligantes do carbono da dupla ligação são iguais. 1,2 de cloroeteno apresenta isomeria? Sim. E por quê? Os ligantes de um mesmo carbono são diferentes. E o 1,1 de cloroeteno? Este não, porque os ligantes de um mesmo carbono, tá, eles são iguais. Sempre que ocorrer essa condição, haverá dois isômeros, um deles com grupos iguais, no mesmo plano, o isômero cis. Tá? Então, se os grupos iguais estiverem na parte superior, é cis. Se eles estiverem na transversal, é trans. O sistema de isomeria EZ foi desenvolvido pelos químicos Christopher Kelk, Ingold e Vladimir Prelog e os colaboradores. Nessa nomenclatura, consideramos como os átomos ou grupos de átomos ligantes iguais os que apresentam maior numeração atômica. Basicamente, pessoal, o que ele quis dizer com essa nomenclatura E e Z? Quando nós tivermos os mesmos ligantes, nesses carbonos diferentes, eu posso usar o termo cis e trans. Quando que é cis? Quando os ligantes iguais estiverem no mesmo plano, ou para cima ou para baixo. Então, ó, essa molécula é o 1,2 de cloroeteno. Mas essa também é 1,2 de cloroeteno. Porém, elas são diferentes, têm propriedades químicas diferentes, tá? Têm propriedades físicas diferentes. Portanto, tem que ter nomes diferentes. Essa daqui é cis. Por que é cis? Porque os ligantes estão, tá, no mesmo plano. Os ligantes iguais estão no mesmo plano. E aqui, por que é trans? Porque os ligantes iguais estão em planos diferentes. Agora, e se eu não tiver ligantes iguais? E se eu tiver ligantes diferentes? Aí eu deixo de usar o cis e o trans e passo a usar E e Z. É o mesmo esquema, só que agora se os ligantes forem totalmente diferentes. Mas aí como que eu vou saber qual que é, se vai estar na transversal, se vai estar no mesmo plano? Nós agora vamos trabalhar com o número atômico. Deixa eu mostrar para vocês. Então, se eles estiverem, tá, no mesmo plano, eu uso Z. Se eles estiverem em planos na transversal, em planos diferentes, eu uso o E. Como assim, professor? Olha aqui. Eu não conseguiria usar o termo cis e trans nesse daqui porque os ligantes são diferentes. Como eu vou saber se está no cis ou trans? Então, criaram a nomenclatura, tá, Z e E. E vou mostrar para você uma forma bacana, tá, e simples de identificar. Você analisa o carbono, um carbono da dupla, e circula aquela espécie química que tiver o maior número atômico. Então, entre hidrogênio e flúor, o flúor tem o maior número atômico. Analisa o outro carbono, cloro e iodo. O iodo tem maior número atômico. Então, os que têm maior números atômicos, eles estão no plano superior, estão no mesmo plano, tá? Então, eles estão juntos. Então, aqui é o cis. Aqui é a mesma molécula, porém, o flúor e o iodo estão em planos opostos. Aqui seria o trans. Mas, como nós vimos,
O termo cis e trans aparece quando nós temos espécies químicas iguais, tá? Grupos iguais. Quando os grupos são diferentes, nós usamos o termo E e Z. Fechou? E a dica do gordo é: se eles estão juntos no mesmo plano, juntos, é o cis. Entenderam? Se eles estão juntos no mesmo plano, é o Z, equivalente a cis. E aí, se estão em planos opostos, é o E. Espero ter ajudado com essa dica, tá bom? Se eles estão no mesmo plano, é o Z. Eles estão juntos. Essa é a dica que eu posso passar para vocês. Funcionou muito para mim quando eu estava no colegial. Em planos opostos, é o E. A título de curiosidade, para a gente encerrar nossa aula aqui e não deixar ela muito longa. O isômero Z, o 9-tricosano, é o feromônio da mosca doméstica que atrai os machos. Já o isômero E, 9-tricosano, não possui nenhum efeito. Então, essa mudança na isomeria cis e trans, ou Z e E, muda totalmente a função da molécula. Vou encerrar a aula por aqui para não ficar muito longa e a gente continua falando sobre isomeria geométrica na próxima aula. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.